Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre arrogância médica. Vocês lembram dessa notícia que teve recentemente sobre o médico que ridicularizou o paciente semi-analfabeto? Eu acho que a palavra era pneumonia e raoxis. Então, isso aí realmente foi uma coisa triste e saiu muito na mídia e as pessoas ficaram comentando demais, deu muita polêmica. E eu gostaria de dizer para vocês que existem coisas muito piores, do tipo o paciente chegar no consultório e ser tratado como se fosse hipocondríaco, como se fosse maluco, como se estivesse inventando coisas, como se chega com uns sintomas bem fortes, assim, que não tem nada a ver com depressão, e como o médico não consegue diagnosticar, não consegue ter noção do que é, aí só pra fazer um diagnóstico acaba dizendo que é depressão e que a pessoa é muito ansiosa e passa de remédios de tarja preta que tem uma série de efeitos colaterais. Então, assim, existem muitos casos desses problemas e também do médico tratar mal o paciente em outros aspectos. É, eu vou contar o que aconteceu comigo, que eu tenho problema adrenal, eu ainda não, como eu sempre digo pra vocês no vídeo, eu acredito que seja fadiga adrenal, mas pode ser que não. Pode ser insuficiência adrenal autoimune ou pode ser fadiga adrenal. Eu acredito que seja fadiga adrenal porque é uma coisa bem mais leve do que os sintomas de insuficiência adrenal. Então, o que acontece? Eu já tinha pesquisado, eu sou uma pessoa que pesquiso muito, então eu já sabia mais ou menos o que eu tinha. O primeiro vídeo sobre adrenal que eu vi foi com o Laí Ribeiro. Aí eu dei uma estudada e pensei, bom, eu tô com um problema adrenal, então eu vou procurar um médico que trabalhe com isso. Mas aí como acontecia muito perto da TPM, eu fui na ginecologista antes para poder fazer uns exames e excluir o fato de ser um outro problema relacionado ginecológico, porque acontecia muito na TPM. Aí a minha ginecologista, assim, detalhe, eu tava com 39 quilos, meu peso normal é 45. Eu fiquei praticamente de uma cor de uma pessoa indiana. Eu fiquei cheia de mancha na pele, com a pele seca, cabelo ralo caindo, é, muita fraqueza, muita fadiga, fraqueza muscular, meu treino não estava rendendo. Eu tinha hipoglicemia sem motivo, eu não sou uma pessoa resistente à insulina, tenho sensibilidade insulínica, não tenho síndrome metabólica. E eu comecei a achar estranho ter essas hipoglicemias, sendo que eu não tinha nenhum problema de síndrome metabólica, diabetes, nada disso. Aí eu já comecei a relacionar com a queda de cortisol, que a queda de cortisol aumenta, diminui a glicemia, pode dar hipoglicemia. E a cor morena é devido ao hormônio adrenocorticotrófico, que ele estimula a melanina, que ele estimula o MSH e o ACTH estimula o MSH, que faz a pessoa ficar com pigmentação forte. Então, por isso que algumas pessoas, que as pessoas têm insuficiência adrenal primária e têm fadiga adrenal, podem ficar bronzeadas e com manchas. Aí, assim, eu perguntei pra ginecologista, você pode me passar o cortisol, os exames? Ela, não posso passar não, porque se você tiver deficiência não vai poder fazer nada. Então, assim, pelo visto eu já vi que era ignorância. E ela já falou que, isso aí é depressão, não tem nada a ver com cortisol não. Você tá muito ansiosa, se quiser eu te passo um remédio pra acordar e um remédio pra dormir. Claro que não, gente. Eu jamais tomaria um remédio de tarja preta, assim. A não ser em casos extremos, mas eu preferiria mil vezes mudar a alimentação, tomar coisas naturais, do que me intoxicar com esses remédios de tarja preta. Eu sabia que não era depressão. Aí, beleza, eu falei, vou sair dessa ginecologista porque ela realmente não entende nada de nada. Eu tava querendo procurar um médico na minha cidade para não ter que ficar viajando. Em último caso, eu sairia da cidade para poder ter alguém que realmente me passasse a hidrocortisona base, que era isso que eu queria. Aí eu procurei uma endocrinologista e ela falou, eu perguntei se trabalha com a hidrocortisona base, eu fui conversar com ela, só que ela me tratou mal, porque é, eu comecei a mostrar conhecimento, eu usei o termo técnico pós-prandial
E eu inventei uma história dizendo que um médico da emergência achou que eu tivesse com Addison. Eu inventei essa história só pra ela passar o exame de cortisol, porque geralmente os médicos mais convencionais, eles não acreditam em fadiga adrenal. Eles falam que é o Cushing ou Addison. Então, eu já cheguei com essa história de Addison pra ela poder me passar os exames corretos. Tá, ela me tratou muito mal, assim, mas me passou os exames. Eu cheguei falando que tomava D3 e tinha tomado cloreto de magnésio. Ela falou: Ah, você é médica por acaso? Eu não quero você tomando nada. Você tem que. É, vitamina D sobrecarrega. Vitamina D3 sobrecarrega os rins. E aí eu também falava que eu tomava um medicamento fitoterápico pra cólica menstrual, né? Pra não ter que tomar um remédio pra cólica, um Buscopan, um Ponstan. Ela foi falando, não quero você tomando erva nenhuma. Olha a incoerência médica. Ela prefere que eu tome um medicamento químico. Ela preferia que eu tomasse um medicamento químico para minha cólica do que tomar um composto fitoterápico menos agressivo. Olha só a incoerência. Eu não sei se isso é de propósito para vender, mas não sei se existe um conchavo dela com a prescrição de remédios ou o que passa na cabeça dessa médica que ela preferiu que eu me intoxicasse com medicamentos. Sendo que o fitoterápico resolvia o meu problema de cólica menstrual, amenizava a minha cólica, né? Aí, assim, falou que eu tava muito ansiosa, que eu precisava de um psiquiatra. Assim, fui praticamente humilhada no consultório. E foi arrogante comigo. Falou: Você é médica por acaso para ter tomado cloreto de magnésio, vitamina de D3 e medicamento fitoterápico para cólica? Eu me senti mal, assim. Eu não dei uma resposta na hora porque eu tava precisando de alguém para me passar a receita de hidrocortisona e me passar os exames. Só que, assim, às vezes a gente faz as coisas sem raciocinar muito. Como eu tava muito nervosa, porque eu já sabia o que eu tinha e sabia que quase nenhum médico sabe, conhece esse problema ou pensa nisso, eu já fiquei nervosa. Eu podia ter pagado os exames hormonais salivares, que eles não precisam de receita médica, e feito. E aí, quando eu visse os resultados, eu já chegava com os resultados e procuraria um médico específico que trate as adrenais, né? Que eles aí iam conhecer. Mas quando a gente tá meio nervosa, a gente não pensa direito. Então, eu só tô contando pra vocês como que eu fui tratada muito mal, justamente por ter um pouco de conhecimento e por ter um problema que seja desconhecido. As pessoas já foram me julgando hipocondríaca, depressiva. Claro que eu não tinha depressão, não tinha nada a ver com depressão, entendeu? Esses médicos, assim, não sei o que passa na cabeça deles. Mas, ó, eu não tô falando de todos, eu tô falando de uma parte deles. Lógico que a gente tem vários médicos excelentes, como o Dr. Souto e esse grupo de médicos paleo, que são super atenciosos. Esses médicos trabalham com dosagem hormonal salivar e hormônio bioidêntico, também são super atenciosos. Então, isso não acontece só comigo. A maioria do pessoal que tem problema adrenal ou que tem problema hormonal, de intolerância alimentar, uns problemas mais difíceis de ser diagnosticados, eles passam por essas situações. Eles são praticamente. Os médicos culpam, eles tratam com arrogância, entendeu? É um absurdo essa minha primeira endocrinologista falar dessa forma comigo. Lógico que se realmente eu. E ainda falou pra eu não ler as coisas na internet, não. Que. Falar, você viu essas coisas na internet? Não fica lendo coisas na internet, não. Lógico que eu vou ler. Claro que eu queria acompanhar o que tá acontecendo comigo. Eles usam esse chavão de você leu na internet pra poder ficar livre de questionamento. É lógico que na internet a gente encontra informações certas e erradas. Tem que saber pesquisar. Agora, os médicos arrogantes, eles já julgam na internet. Vou falar que leu na internet pra pessoa não. Pra ser uma tática tesoura pra pessoa. Pra eu não ter que dar explicação nenhuma. Então, foi isso praticamente que ela fez, né? Aí eu fiquei um pouco com ela e logo que eu tive chances eu saí, até porque ela cismou de querer que eu tomasse prednisona, um corticoide sintético, ou um tal de Cortef, que eu acho que é o acetato de hidrocortisona. Eu pensei, não vou tomar nada disso, eu quero hidrocortisona base. Eu fiquei legal com hidrocortisona base, eu não precisava de corticoide sintético. Se eu tomasse corticoide sintético, hoje podia estar cheio de problema, gastrite, osteoporose, glaucoma, que esses corticoides provocam nas pessoas, entendeu? Não precisou isso. Fadiga adrenal não se trata com corticoide sintético.
Claro que pessoas que têm insuficiência adrenal autoimune ou de outras origens, pode ser que elas não se deem bem com hidrocortisona e precisam de um corticoide sintético. Eu não sei explicar o motivo, mas o médico ele deveria testar primeiro com o mais fraco, que é o mais tranquilo, que é o hormônio bioidêntico, antes de se o quadro da pessoa não melhorasse, ou aumentava a dose, ou depois de um último caso partiria para o corticoide sintético. Eu, assim, fico ótima com hidrocortisona, como se nada tivesse acontecido. Então, gente, eu tive que correr atrás, eu tive que estudar, eu tive que passar essas humilhações no consultório, porque a gente acaba sendo. Eles jogam a culpa na gente, tratam a gente como se fosse hipocondríaco. Então isso aí é muito pior do que o que esse médico fez com esse paciente semi-analfabeto. E essas coisas deveriam sair na mídia também. Ninguém fala nisso. É uma coisa muito séria. Se você entrar no grupo de insuficiência adrenal, de fadiga adrenal, vocês vão ver as pessoas contando causas semelhantes. Tem uma amiga minha que ela quase morreu. Ela ficou anos com a doença, o caso dela é autoimune, ela tem insuficiência adrenal primária, ela já não tem mais as adrenais. Aí ela ficou assim com 32 quilos, praticamente mulata, cabelo ralíssimo, não conseguia nem levantar para escovar o dente. A mãe dela tinha que levar uma baciazinha, escovar o dente dela na cama, porque ela não conseguia levantar, teve que tomar morfina por causa das dores tão fortes. Aí, depois de muito tempo, ela muito mal, ela foi salva lá na emergência de Copacabana, no Hospital Copa d'Or. Mas isso é um absurdo. A pessoa precisou sofrer tanto. E a médica dela fez um absurdo de dar primeiro o T4 para ela, que é o hormônio tireoidiano, e não tratar a adrenal. Isso é fatal. Se você tiver problema com a adrenal e tomar o hormônio tireoidiano primeiro, pode morrer. Isso é muito sério. O Laí Ribeiro até fala no vídeo dele. Então, gente, se conscientizem. Vocês entrarem no consultório, o médico tratar vocês assim, façam um escarcéu, façam polêmica com isso, gravem, divulguem nas redes sociais, porque isso é um absurdo, é uma coisa inaceitável. Eles podem até não entender o problema e falar que vão estudar e que vão averiguar. Agora, já culpar a pessoa como se ela fosse depressiva, ansiosa, hipocondríaca, como aconteceu comigo, com a maioria das pessoas que têm esses problemas, é um absurdo. E não é tão fácil a gente ter acesso a médicos bons, porque, assim, no meu caso, eu tenho plano de saúde. Agora, e a pessoa que... E também eu tenho dinheiro para pagar um médico se eu não tivesse plano de saúde. Agora, um médico que entendesse desse problema. Agora, e as pessoas pobres? E o pessoal que depende de saúde pública? Tem muita gente que ainda vive mal por não poder pagar um médico bom e depender de um hospital público. Por causa dessa desigualdade social do nosso país, não é todo mundo que pode ter um... Tem lá a lista de médicos que trabalham com hormônio bioidêntico, que tratam fadiga adrenal, que tratariam o paciente melhor, mas muita gente não tem acesso a isso, entendeu? Então é um problema muito complicado. Então fiquem sabendo que isso que aconteceu não foi uma das piores coisas. Espero que vocês tenham entendido e até mais.